Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Advocacia Quântica. Por aqui nós falamos sobre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência, por meio do paradigma quântico. E hoje nós vamos falar sobre o advogado como agente quântico biológico. Vamos lá? Porque alguns clientes ficam presos em conflitos mesmo com o melhor suporte legal, mesmo com uma equipe de advogados, uma banca de advogados às vezes, mas aquele conflito fica ali remoendo, o cliente não consegue sair do conflito. Você já se perguntou por quê? A resposta não está apenas nas leis, no poder judiciário, a resposta está na neurociência, na biologia e, surpreendentemente, na física quântica. É hora de expandir o olhar e a atuação da advocacia. Não somos apenas técnicos das leis. Somos fundamentalmente arquitetos da percepção e modulação da biologia de nossos clientes. Na verdade, somos esses arquitetos de nós mesmos. Precisamos entender a nossa biologia, precisamos entender como funcionamos do ponto de vista da emoção, das emoções, como as emoções nos moldam nosso comportamento. Existe ciência comprovando, ciência inclusive com o prêmio Nobel, comprovando que o nosso pensamento molda a nossa neuroquímica, que molda a nossa matéria e o nosso comportamento. Aqui nesse canal propomos um novo olhar para a advocacia baseado em ciência laureada por prêmio Nobel. E para começar é preciso entender que a realidade não é física. Essa é a mudança do paradigma clássico cartesiano para o paradigma quântico. A realidade não é fixa, nada está pré-determinado, não existe o lado de fora sem a interação com o lado de dentro. Nós estamos o tempo todo trocando com o meio ambiente. A física quântica, com o notório experimento da dupla fenda e o efeito do observador, ensina que a realidade em um nível subatômico só se define no ato da medição. É incrível isso, não é? Mas é assim que funciona e está provado em diversos experimentos. Toda vez que algum físico, alguma equipe de pesquisadores faz de novo esse experimento na tentativa de verificar outra coisa, de mudar essa perspectiva, essa percepção, confirma, na verdade, que é assim que funciona. O observador, o ato de medir, interfere na realidade observada. É um fato cientificamente comprovado e que nos permite avançar, não apenas tecnologicamente, com todo esse avanço que nós temos de internet, computadores quânticos, máquinas, né? Todo esse avanço tecnológico que nós temos hoje é fruto do avanço da ciência no campo da física quântica. E já passou da hora de nós trazermos estes avanços, estes conhecimentos para o campo do comportamento humano, para compreender melhor os nossos conflitos, as nossas relações, os nossos adoecimentos. E o conflito jurídico do nosso cliente, ele existe numa sobreposição de possibilidades. O próprio cliente pode se relacionar com este conflito de diversas maneiras, basta que ele seja instado a fazê-lo. Ele, na verdade, o cliente, ele está envolvido naquela questão, amarrado num ponto de vista prévio que ele construiu. Então ele está se relacionando com aquela situação, com aquele conflito, da maneira que ele previamente já se propôs a ver, mesmo que inconscientemente. Existem realidades, existem frequências vibracionais que o levam a ver, a se relacionar com aquela situação daquele modo. O papel do advogado, então, é perceber essa frequência, perceber essa relação do cliente com o próprio conflito em que ele se encontra e propor para ele um olhar diferente, propor para o seu cliente um olhar que, de um outro ponto de vista, de uma outra forma de se relacionar com aquilo. A função do advogado quântico, compreendendo como isso funciona, como que a neurociência se entrelaça com a física quântica e com as leis da biologia, ele então com esses conhecimentos, tem a competência, tem a possibilidade de levar o seu cliente a uma nova visão da própria situação, do próprio
relacionamento do cliente com o conflito. O cliente está envolto em raiva, diversos sentimentos, às vezes humilhação, desgosto, tristeza, e é nosso papel acolher esse cliente e antes de levá-lo para um processo judicial, para arrastar esse problema por anos dentro de um sistema judiciário que nós sabemos que não é, desde que a gente consiga, desde que nós estejamos falando de um problema particular, de um direito, de um problema onde se aplica o direito privado, é possível que nós possamos dar uma solução sem envolver o Poder Judiciário, ou pelo menos envolvendo minimamente apenas para formalizar um acordo, para ratificar uma posição. Quando o advogado, ao focar no problema do cliente com essa visão, considerando informações que estão no campo sutil, no invisível, com essa sabedoria do invisível, então o advogado estará ajudando seu cliente a observar o conflito dele de uma forma mais ampla, abrindo espaço para uma possibilidade pacífica de resolução, de solução do conflito. Se a medição define a realidade fundamental através do emaranhamento, a observação intencional que você oferece ao seu cliente é o primeiro e mais poderoso ato de intervenção. Profundo isso, não é? Sob o ponto de vista da neurociência, o conflito é um vício neurosináptico. Que isso, Ana? Quando um cliente está em conflito, ele não está apenas chateado, ele está operando em vias neurais de estresse e ressentimento. O cérebro, buscando eficiência, criou vias expressas para a raiva e o vitimismo. O que isso quer dizer? Essa frase que está no meu próprio artigo, publicado lá no LinkedIn. O que isso quer dizer? O nosso organismo, ele se retroalimenta através das nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento de vítima, de raiva com relação a outra pessoa, eu estou, na verdade, alimentando meu cérebro com essa informação. Meu cérebro irá produzir neuropeptídeos, irá descarregar uma emoção, vários hormônios serão descarregados na minha corrente sanguínea, e isso irá orientar a formatação das minhas células, o meu comportamento. Esse comportamento, ele vai retroalimentar o pensamento, que vai novamente gerar esse ciclo. Então a gente fica num loop, a gente cria uma via de comportamento, uma via neural, uma trilha neural, uma circuitaria neural para sustentar esse comportamento, e se nós não tivermos consciência, se nós não conseguirmos olhar para isso de uma forma diferente, sair desse ciclo vicioso de pensamento alimentando comportamento, comportamento alimentando um pensamento e nesse looping que vai ficar retroalimentando um comportamento de raiva, de vitimismo, de briga, de incômodo. Então, a gente precisa mostrar, tirar o cliente desse lugar, mostrar para ele que sim, é possível olhar para o conflito de uma outra forma. Para isso, é preciso compreender esse paradigma quântico, é preciso compreender como isso funciona dentro da gente. Para que a gente, enquanto advogado, enquanto profissional do direito, enquanto advogado terapeuta, possa instruir, possa ajudar o nosso cliente com essa proposição. Então, gente, a nova forma de olhar, ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercitada, e cabe ao profissional, ao advogado, ao terapeuta, trazer o cliente para esse lugar de observar e de treinar uma nova visão sobre a questão, treinar inclusive o próprio comportamento diferente daquele que ele vinha tendo a respeito daquela situação. Existem técnicas terapêuticas para treinar o cliente nessa nova formatação, nesse novo olhar, nesse novo pensamento, construindo um novo comportamento. Mas o primeiro passo é você entendendo essa formatação, chamar a atenção do cliente para isso, para que ele tome consciência, porque muitas vezes estamos no automático e não conseguimos
ter um pensamento diferente. Cabe ao advogado levar esse novo olhar para o seu cliente, para que exista a possibilidade de um acordo, exista a possibilidade de uma mediação. Se você não oportuniza uma nova visão ao cliente, ele fica naquele vício mesmo do conflito. Nós criamos vícios, gente, nós criamos vícios em relação a sentimentos. Às vezes nós ficamos viciados na raiva, em sentir raiva. Então nós nos aproximamos, nós criamos situações para ter raiva. É assim que funciona. Existe algo na neurociência que se chama viés de confirmação. Aquilo que você pensa, que você joga para sua corrente sanguínea, você acaba vivenciando, você tem um viés de confirmação. Você confirma através do seu próprio comportamento, você acaba achando situações para confirmar aquilo que você está viciado a sentir, pensar e sentir e pensar nesse looping sem fim. E ainda existe a questão do estresse do próprio processo. Então, quando você tira o cliente dessa possibilidade, quando você oferece para ele, através dessa atuação da advocacia quântica, a possibilidade de um acordo, o que você está fazendo é melhorando a vida dessa pessoa, porque existe um estresse, que é o estresse de estar envolvido e emaranhado num processo judicial por anos. Isso causa estresse, isso causa uma angústia. Se você atua há bastante tempo, você certamente já percebeu isso em em vários dos seus clientes. Eles têm uma angústia, é um ranço mesmo de estar com aquela coisa que não acaba nunca na percepção dele e nossa também. Anos ali naquele vai e volta e despacho e prazo para parte ao contrária e juiz. É um saco. Né? E isso leva a um estresse interferindo na própria saúde do cliente. Então, quando você atua com essa visão da advocacia quântica, que é a proposição aqui desse canal, é a minha proposição para você, a expansão da sua consciência, o conhecimento multidisciplinar envolvendo aspectos de neurociência, epigenética, leis da biologia e física quântica para compreender melhor como lidar com o conflito. Então você estará, na verdade, melhorando a vida do cliente. Você não estará apenas resolvendo um conflito na condição daquele advogado, aquela visão de advogado tradicional, né? Mediando ali um conflito, resolvendo um problema para o seu cliente. Na verdade, você vai estar resolvendo vários problemas. Você vai estar realmente resolvendo e tirando o seu cliente de viver um problema a mais com aquela questão. Então, olha que legal. Um acordo consciente ou um desfecho aceito desliga o sinal de alarme do nosso corpo, permitindo que o corpo expresse os genes de resiliência, de tranquilidade, de pacificação. Você está então protegendo o DNA do seu cliente. Olha que profundo. O advogado deixa de ser só aquele profissional tecnicista de leis, de conhecer leis e aplicar as leis e usar o poder judiciário e aí envolve o Estado para uma questão particular do cliente. Não, o advogado ele passa a ser algo muito maior. Ele resgata o protagonismo da profissão, levando o cliente a ficar satisfeito de uma forma muito mais ampla. Então ele passa a advogar como um agente quântico biológico. Olha que coisa linda isso. Não é incrível, gente? A interdisciplinariedade dessa proposta da advocacia quântica, ela traz para o advogado uma expansão não só de consciência, mas da própria importância da sua profissão, da profissão do advogado, da atividade como advogado, da atividade advocatícia, trazendo de volta para o advogado e para o cliente liberdade, saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Essa é a minha proposição para você. Esse conhecimento ele extrapola a atividade jurídica. Ele pode ser utilizado nas suas relações particulares, nas suas
interações familiares é algo que dá um poder de perceber como nós funcionamos. Você vai perceber a sua própria forma de funcionar, o seu comportamento, e isso vai melhorar a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus parentes, enfim. Isso vai fazer com que você expanda a sua consciência e, portanto, se torne um indivíduo e um profissional muito melhor. Essa era a mensagem dessa semana. Eu fico extremamente feliz de estar trazendo esse assunto aqui para vocês, o assunto da advocacia quântica, que melhora toda a capacidade, a potência do advogado diante de situações de conflitos relacionais, trazendo uma possibilidade imensa para o profissional atuar de forma pacífica, com mediação, evitando o poder judiciário e, portanto, trazendo mais liberdade para si mesmo enquanto profissional e para o próprio cliente, que passa a resolver a sua vida sem depender da mão do Estado, sem que a mão do Estado esteja sobre a sua liberdade, sobre a sua decisão do que fazer diante daquele conflito. A advocacia moderna exige uma consciência sistêmica interdisciplinar. A nossa excelência não está apenas em ganhar processo, gente, mas em transformar a narrativa interna do cliente para que ele possa processar o conflito com o mínimo de dano biológico e o máximo de aprendizado. Não é lindo isso? Ao integrar os conhecimentos da física quântica, da neurociência e da epigenética e ainda das leis da biologia, o advogado se torna um agente quântico biológico para si mesmo e para o seu cliente, que gerencia a percepção, aí a gente está falando do efeito do observador, facilita a reestruturação neural, que é um novo comportamento que a gente vai estar proporcionando, estimulando para o cliente, protege a saúde do cliente, a saúde biológica, tira ele do estresse, evita prosseguir com aquela questão, resolve o conflito de uma forma profunda, de dentro para fora e não de fora para dentro, trazendo a mão do Estado para a vida do cliente. Então, advogar com essa profundidade não é apenas ético, é realmente uma nova fronteira da eficácia alinhada ao que há de mais moderno na ciência, utilizando a interdisciplinariedade para ampliar a capacidade de resolução pacífica de conflitos, especialmente no âmbito do direito privado. E agora eu pergunto para você, e você, como tem usado a ciência da mente, a neurociência, todas essas ciências que eu comentei aqui, para transformar a sua vida e a vida do seu cliente? Conta aqui nos comentários, me deixe saber o que você pensa sobre isso. E antes que a gente termine, se você curtiu esse vídeo, clique no joinha, dê o seu ok, me ajude a expandir esse assunto e esse canal. Inscreva-se e envie para alguém que você acredita que vai gostar. Um beijo no seu coração e até semana que vem.